Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Esta é mais uma edição especial do nosso podcast. Eu e a Raquel participamos de um bate-papo realizado pelo MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, aqui em Belo Horizonte, no último dia 4 de outubro, dentro do projeto Cinema e Ciência, elaborado em parceria com o Cinematório, um projeto do qual temos muito orgulho e felicidade de fazer parte. Isso aí, a ideia é sempre discutir um tema da ciência relacionado às atrações do MM Gerdau em associação ao cinema. Na primeira edição, nós falamos sobre minerais que roubam a cena nos filmes. Se você ainda não escutou, é só procurar aí no feed ou no site, que ficou muito legal. E agora, o tema escolhido para o bate-papo foi Quando o Metal Ganha Vida na Tela. A ideia é conhecer um pouco mais sobre o metal a partir de uma seleção de filmes feita por mim e pela Raquel. O debate abordou produções que contam com personagens feitos de metal, como os robôs C-3PO e R2-D2 da saga Star Wars, o ciborgue T-1000 de O Exterminador do Futuro 2 e o Homem de Lata de O Mágico de Oz, entre outros. O MM Gerdau abriga um importante acervo sobre mineração e metalurgia, duas das principais atividades econômicas aqui do nosso estado, Minas Gerais. Quem nos ajudou dessa vez na tarefa de falar sobre cinema e ciência foi o especialista Adilson Rodrigues da Costa. Ele é professor titular da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, com larga experiência na área de engenharia de materiais e metalúrgica. Ele veio a BH para participar do bate-papo com a gente e deu uma verdadeira aula sobre metais, seus usos na indústria e na vida prática. E, claro, falou sobre a presença dos metais nos filmes que comentamos. No debate, a gente fala sobre 8 filmes e diversos personagens icônicos, desde o cinema clássico, com Metrópolis, por exemplo, até os filmes de super-heróis e animações, como Wall-E. E o Adilson falou sobre diversos assuntos relacionados, como robótica, uso de metais em próteses para pessoas com deficiência, indústria automotiva e sustentabilidade. A conversa foi muito proveitosa e levou aprendizado e cultura para todo mundo que esteve presente lá no MM Gerdau conosco. Agora você também vai ouvir esse bate-papo divertido e educativo e vai praticamente se sentir lá no museu com a gente. Então ajuste o volume e vem conosco. Esperamos que você goste muito. Olá, boa noite. Bem-vindos ao MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal. Agradecer a presença de vocês e dos nossos participantes aqui hoje no projeto Cinema e Ciência, que está na segunda edição, né, Renato? A gente pretende trazer aqui para esses bate-papos sempre um tema da ciência, do universo do museu e que converse com o universo do cinema também. E hoje a gente trouxe Quando o Metal Ganha Vida na Tela. A gente quer falar um pouquinho do metal a partir dos personagens de alguns filmes. Então, para isso, tem a parceria com o Cinematório, na presença do Renato Silveira e da Raquel Gomes. Obrigada pela parceria, por terem vindo. E para falar em nome da ciência do metal, o professor Adilson Rodrigues da Costa, engenheiro metalúrgico e professor titular da UFOP, que também aceitou o nosso convite para bater esse papo aqui hoje. Obrigada, professor, por ter vindo. Obrigada a vocês por terem comparecido. Acompanhem. Obrigada, boa noite, gente. Obrigado. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado a todo mundo que está aqui para acompanhar esse bate-papo. Eu sou o Renato, sou crítico de cinema, editor do Cinematório, junto com a Raquel. Boa noite, gente. Muito feliz de estar aqui de novo. Eu adoro esse projeto. Acho sensacional poder trazer ciência e cinema juntos para a gente discutir. E eu também sou editora do Cinematório, sou crítica de cinema também. E vamos lá, né, para o nosso papo de hoje. Isso, vamos explicar só rapidinho como é que vai ser a dinâmica. Eu e a Raquel vamos trazer alguns filmes, né, que a gente separou, e desses filmes a gente vai falar sobre os personagens que são feitos de metal, né? E assim que a gente apresentar cada filme, a gente chama o Adilson para conversa, para ele falar um pouco sobre o uso realmente do metal, as características, baseado no que a gente vai falar sobre os personagens que a gente escolheu.
Mas para o fim da conversa, do bate-papo, a gente abre para perguntas também. Então, quem quiser tirar alguma dúvida, que tiver uma curiosidade, quiser até acrescentar, né, falar de algum personagem que a gente não tenha citado, a gente deixa livre o microfone. Só reforçando que assim, é uma seleção mesmo, é um recorte que a gente fez dentre tantos personagens feitos de metal, né? E mais que isso, personagens feitos de metal já é um recorte dentro do que seriam os metais no cinema, né? Que aí seria uma coisa muito mais ampla, né? Super amplo. Então a gente fez esse recorte para a gente poder trazer aqui algumas figuras, já tem duas ali que vocês estão vendo, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Mas antes da gente entrar nos filmes, já vamos trazer aqui o Adilson para conversa, e eu queria que você explicasse para a gente, Adilson, né, uma pergunta bem básica, assim, bem didática mesmo para quem está nos escutando, só para a gente começar a aquecer os motores aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que são os metais, né, as principais características e quantos tipos de metais existem no mundo real, né, não nos filmes. Ok. Bom, inicialmente eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, e quando me convidaram, né, gostei muito da iniciativa, achei que é uma iniciativa que merece suporte para ter continuidade, porque falar de ciência e cinema, ou fazer essa conexão, né, eu acho que existe um desafio, né, nessa proposta, um desafio teórico, né, digamos assim, e isso pode, com certeza, e vai com certeza, né, permitir que os apreciadores do cinema, né, passem a ter mais elementos, ou um outro elemento, né, agregar um outro ponto de vista à análise daquilo que já estão, né, acostumados, já estão, né, habituados a fazer. Bom, vamos falar aí dos metais, né? O que vem a ser os metais? Na verdade, é uma das famílias, né, na academia nós classificamos assim, é uma das famílias, né, dos diferentes materiais que estão disponíveis, né, na natureza ou que são produzidos artificialmente. E por que nós dizemos que é uma família? Porque os metais, né, assim como os outros materiais cerâmicos, poliméricos, os vidros, né, as borrachas, né, eles têm propriedades que os aproximam, né, e, portanto, fazem deles uma família, né? Então, se nós pensarmos, né, numa classificação universal para os diferentes materiais, né, que estão disponíveis para a engenharia, né, nós vamos, né, colocar ali uma família que nós vamos batizar de materiais metálicos, e nessa família nós vamos colocar inúmeras classes, e dentro de cada classe inúmeros indivíduos, né, porque são muitos, né, muitos, né. E por que é que eles pertencem, né, a uma mesma família? Porque têm propriedades, né, semelhantes, né. Então, genericamente, ou de uma maneira muito simplificada, nós podemos dizer o seguinte, que os metais são materiais cuja estrutura atômica, né, lhes confere propriedades tais como, primeiro, condutividade elétrica, né, condutividade de calor, né, são excelentes condutores de calor, né. Todos nós temos experiência própria do nosso dia a dia, né, com o ferramental mais básico na cozinha, nós percebemos isso, né. Além disso, são materiais comparativamente aos outros, de muito fácil trabalhabilidade mecânica, né. Nós conseguimos torcer, dobrar, né, amassar, né, usando ferramentas mais simples ou ferramentas muito sofisticadas, mas com essa, né, intenção de dar uma forma, né, a partir de uma geometria básica, né, que a gente recebe, né. Então é assim que se produzem fios, que se produzem chapas, que se produzem peças de veículos, né, que se produzem, enfim, essa infinidade de utensílios, né, que nós utilizamos, né, porque os metais, né, apresentam essa
propriedade, né, de ser de fácil trabalhabilidade mecânica, né? Então, essa é, né, assim, uma primeira explanação, né, do ponto de vista mecânico. Do ponto de vista químico, físico-químico, eles também têm semelhanças, né, e nós vamos ter oportunidade, com certeza, de falar um pouquinho sobre isso quando vermos algumas das imagens que vão ser mostradas aí. Com certeza. Acho que a gente pode já ir para o primeiro filme, né? O primeiro personagem. Então, a gente vai começar falando do Mágico de Oz, que é esse clássico, né? Um filme lindo, assim, lançado em 1939, dirigido por Victor Fleming. Mas os cineastas Josh Cukor, Mervyn LeRoy e Norman Taurog, e também o King Vidor, eles também trabalharam no longa, mas não foram creditados. Aqui a gente acredita. A produção ganhou 2 Oscars, melhor trilha sonora e a melhor canção original, né, que vocês devem se recordar, que é Over the Rainbow. Inclusive tem versões, né, da nossa língua também. O roteiro é baseado num livro do escritor L. Frank Baum, que é o criador dos personagens, entre eles o personagem que a gente trouxe, que é o Homem de Lata, que é interpretado pelo ator Jack Haley. Na história do filme, né, a garotinha Dorothy vai encontrar com esses 3 companheiros de busca, de descobertas, que são os personagens que vão criar essa amizade, né, com ela. E aí, além do Homem de Lata, tem também o Leão, que busca pela coragem, tem também o Espantalho, que busca pelo cérebro, né, ele quer ter um cérebro, e o Homem de Lata busca por um coração. Só que ele mesmo sem ele acreditar que tem um coração, ele é um dos mais sensíveis. E ele chora. E as lágrimas é um motivo de preocupação, porque ele pode enferrujar. Então a gente chega aí nessa questão, né? Porque além dele ele ter essas partes de lata, né, feito de metal, a gente gostaria de saber como que se dá essa oxidação, né? Como se dá a ferrugem do metal, que tanto amedronta o Homem de Lata também, né? Porque é algo que significa como, né, a morte para ele, assim. E como que é possível evitar que aconteça isso? Bom, vamos lá. O pobre coitado do Homem de Lata, ele, né, como você já disse, ele se deparava com esse problema. Aparentemente, um ente indestrutível, né, porque é feito de metal, né, e nós temos essa relação, né, com indestrutibilidade, né, quando vemos o quanto duram, né, as peças fabricadas com metais. Ele carregava, aparentemente, né, esse desígnio, né, de ser eterno, né? Mas, em sendo construído de metal, ele estava fadado a um desígnio termodinâmico, vamos chamar assim, né? O processo de oxidação dos metais, de um modo geral, né, ele falando de uma maneira, né, poética, vamos dizer assim, né, é uma tentativa do metal retornar à sua condição de estabilidade, né? Retornar àquela condição em que ele, de fato, permaneceria, né, ad eterno, né? Por que eu digo retornar a uma condição inicial? De onde vêm os metais? Nós extraímos metais, né, dos minerais, né, que, na sua maior parte, né, são óxidos, né, e a grande magia da engenharia metalúrgica, né, é extrair o oxigênio que está conectado ao átomo de metal, seja ele ferro, prata, zinco ou coisa do gênero, né? Então essa que é a magia que se pratica, né, nas usinas metalúrgicas, né? Sejam elas para trabalhar o ferro, nesse caso é uma siderúrgica, ou então as metalúrgicas que trabalham com os outros metais. Bom, uma vez que nós desmontamos essa estrutura e colocamos os átomos, né, colocamos o metal no seu estado natural, no seu estado virgem, né,
ele não se sente bem nessa condição, né? Termodinamicamente falando, né, ele não está, digamos assim, no melhor dos cenários. O cenário ideal para ele é o cenário em que ele está ligado a átomos de oxigênio. Então, ele vai buscar encontrar esses átomos e ele os encontra, né? O oxigênio está no ar, o oxigênio está dissolvido na água, né? O oxigênio está na umidade do solo, né? Então, ele vai capturando isso com o tempo e vai retornando, aos poucos, à sua origem, né? É por isso que a ferrugem que nós constatamos e observamos, né, numa chapa de aço, né, tem a cor do minério de ferro que nós estamos acostumados a ver aí, os caminhões transportando para lá e para cá, e chegando nas indústrias e tal, né? Então, essa aí que é o problema, né? Então, o homem de lata, né, ele não sabia, ele não tinha estudado metalurgia, mas ele percebeu o seguinte: olha, eu sou aparentemente indestrutível, mas se eu continuar oxidando, vai chegar um momento em que eu não vou poder nem mexer com as minhas articulações, né? Então, eu preciso encontrar uma solução, uma saída para isso, né? Uma maneira de contornar o problema da oxidação dos metais é lubrificando, né? Quer dizer, se eu coloco uma película de óleo, né, uma graxa sobre aquela superfície, eu dificulto o contato com o oxigênio, né? Então, eu atraso o processo de oxidação, né? Então, essa é uma saída, né? Nas situações em que eu não posso colocar óleo, não posso colocar uma graxa, uma coisa assim, né, eu posso recorrer à pintura, né? E é por isso que, né, todo mundo tem na sua casa lá um portão, né, feito de aço, e de vez em quando tem que lixar, tem que renovar a pintura, né, tem que ir lá nos pontos-chave onde tem um pontinho de oxidação que está aparecendo, formando uma crosta, um caroço, tem que tirar aquilo ali, tal, recobrir, né, para manter, né, aquela estrutura por mais um tempo e prolongá-la, né? Então, dá para a gente entender essa preocupação do homem de lata. Agora, aproveitando essa dica do homem de lata, né, a origem dele está no romance que foi publicado em 1900, né? O romance é de 1900. Quase 40 anos depois surge o filme. Ora, quando hoje, nos dias atuais, nós vemos esse filme, né, uma outra leitura que é muito atual, né, é de ver que ali tem poderia ter, né, naquela época com certeza não pensaram nisso, mas hoje nós podemos fazer uma leitura que ali tem uma provocação à reutilização dos materiais, né, a reciclagem, né, entendeu? Porque aquilo ali é aquele homem de lata, no fundo, é uma coleção de sucatas que foram sendo articuladas, coladas umas às outras e tal. A cabeça, né, dele é de funil. Né? É um funil, você vê que é tudo, né, foi aproveitado, né, o que estava disponível, né? Então, acho que também vale essa reflexão, né, de já ser ali uma mensagem, né, para um momento que viria mais tarde, né, que é esse que nós estamos vivendo hoje, em que nós já estamos preocupados, antes de uma peça, um produto chegar no fim da sua vida, nós já estamos preocupados o que isso, né, vai virar depois, porque não pode ficar aí criando, né, lixos e outras coisas mais. Perfeito. Só explicando um pouquinho da história do Homem de Lata, acho que até emendando já no que você vai perguntar agora, porque no filme não mostra, né, como que ele surge. Ele já aparece ali, né, no meio da estrada, a Dorothy encontra, ele se junta ao grupo, né? Mas a história dele é bem violenta, né? Porque ele era um lenhador que é sequestrado pela bruxa má do Oeste, e ela faz um encantamento no machado desse lenhador, e esse machado vai cortando os membros dele um a um, e aí a bruxa vai colocando as peças de metal para substituir esses membros, né? E eu queria saber, a gente queria saber, inclusive, a respeito de como que os metais são utilizados
para próteses, né? Fabricação de próteses, porque se a gente pensar ali, é basicamente isso, né? O braço dele é uma prótese, as pernas, né? Então, Adilson, como que funciona isso? Como é que está a utilização? Porque hoje a gente percebe que as próteses elas são muito avançadas, né? A tecnologia permite, inclusive, atletas competirem, né, nas Olimpíadas e tudo mais. Como é que é a aplicação dos metais nesse mercado de próteses? Eu acho que com a fala anterior eu já dei uma dica, né, da problemática, né, de fazer próteses metálicas, né? Quer dizer, a interação dos metais, né, com o corpo humano, com os líquidos orgânicos, né, certamente formaria ou propiciaria a formação desses subprodutos, vamos chamar assim, de oxidação, de corrosão, né? Então, nós não podemos pegar aí qualquer material e fazer uma prótese, né? Não podemos pegar um prego aí numa loja de construção e querer, com aquilo ali, né, acoplar uma outra peça no corpo humano. Então, são ligas metálicas, e existem também materiais cerâmicos, mas essencialmente aqui a questão são os metais. Existem metais puros e ligas metálicas que foram desenvolvidas, né, levando em consideração o que nós chamamos de biocompatibilidade, né? Então tem que ser um material compatível com as condições, né, com a biologia do corpo humano ou do corpo vivo, né, no qual vai ser inserida, né? As alternativas hoje mais comuns, né, é de usar um metal nobre, muito nobre, né, como é a platina, né, que não tem esse comportamento, não tem essa avidez por oxigênio, né? E daí vem também esse adjetivo. Por que alguns metais recebem essa denominação? É nobre. É nobre porque não se interessa por uma coisa tão banal e tão, né, disponibilizada na natureza como é o oxigênio, né? Então a platina tem um pouco dessa propriedade. Outro é o titânio, né? O titânio também tem esse nível de biocompatibilidade muito elevado, né? Então ele pode e faz-se muitas próteses, né, com esse material. E temos um outro, né, que também é muito conhecido, que é o ouro, né? Inicialmente usado para prótese dentária, né, mas ele poderia e pode ser perfeitamente utilizado para fazer uma outra prótese. O problema do ouro os outros dois são tão caros quanto, né? Nós estamos falando de platina, o próprio titânio também não é barato, né? Mas no caso do ouro, né, a sua maleabilidade é muito maior do que a dos outros metais que eu citei aqui. Então, para fazer uma peça, muito provavelmente nós precisaríamos uma peça estrutural, né, para recompor um osso, uma articulação e tal. Nós precisaríamos de uma quantidade muito grande desse metal, o que encareceria, né, e em alguns casos nós não teríamos a resistência mecânica, né, exigida, né? Imagina uma prótese, né, nos braços ou nas pernas, né, exige muita resistência mecânica. Então, tem que, jogando com isso tudo, né, os engenheiros, né, que trabalham com essa engenharia dos biomateriais, né, conseguem formatar aquela solução que é a melhor de todas. E só voltando um pouco nessa questão da ferrugem, o Homem de Lata não é bobo não, porque ele anda com a sua garrafinha de óleo, né? Então não sei se vocês lembram que várias cenas ele trava, e aí a Dorothy vem e aplica o óleo, aí ele volta, assim. Então ele está preocupado, mas ele tem ali uma alternativa, né, para ajudá-lo nessa caminhada. Quando nada, um antídoto momentâneo, né? Então, acho que a gente pode passar para o próximo filme, né? Aliás, vários filmes que é a franquia Star Wars, Guerra nas Estrelas, que a gente tem
uma infinidade de uso de metal, né? Se a gente for pensar nas naves, nas armas e tudo. Mas como a gente está falando dos personagens... As armaduras, né? A gente está falando de personagens, né? No nosso bate-papo. Então, os melhores representantes de Star Wars para falar de metal são os droids, né? Que tem uma diferença que a Raquel vai explicar, né? Entre androide, ciborgue, robô. Porque, aqui no caso... vamos só falar um pouquinho deles, né, dos 3 que estão ali na foto, que são os 3 principais. O Star Wars ele surgiu em 1977, né, o primeiro filme. A criação toda é do George Lucas. E o robô principal ali, o C-3PO, ou melhor, droide de protocolo, né, que é como ele gosta de ser chamado, o design dele foi criado pelo ilustrador Ralph McQuarrie. E ele se inspirou no clássico da ficção científica Metrópolis, que tem aquela máquina humana que tem uma fisionomia parecida com a do C-3PO. O C-3PO é o mais alto ali, né, todo dourado, e ele foi inspirado, então, no Metrópolis, né, o desenho dele. Depois foi modificado, eventualmente, para o filme. Ele é interpretado pelo ator Anthony Daniels em todos os filmes da franquia. Se eu não me engano, somente nesse último, né, do Han Solo, é que não aparece o C-3PO. Nos outros todos ele aparece, nem que seja numa ponta, e é sempre o Anthony Daniels que faz. Dos atores, né, da saga original, da trilogia original, é um dos mais ativos, que sempre participa das divulgações da franquia, né, das feiras e tudo, os festivais com os fãs. E as características dele é de ser um droide que auxilia as pessoas na tradução, né? Ele funciona como um intérprete, conhece milhões e milhões de idiomas, e também a questão da etiqueta, né? Dos bons modos, que ele está sempre corrigindo os outros, chamando a atenção, né? E o fiel companheiro dele é o R2-D2, que é o azul e cinza, que está ali no canto da tela. E ele também foi criado pelo Ralph McQuarrie, o ilustrador oficial de Star Wars. Os sons e os bips, né, do R2-D2 foram criados pelo engenheiro de som Ben Burtt, que ganhou o Oscar, inclusive, por esse trabalho. E o C-3PO ele tem voz, né, ele conversa. O R2-D2 é só os bips, né, só os barulhinhos com os quais ele se comunica. Nos filmes originais, tinha uma pessoa mesmo ali dentro do robô, que era o Kenny Baker, é um ator que era um anão, e ele faleceu em 2016, então ele ainda participou dos outros filmes, só que como ele já estava mais velho, eles foram maneirando, não exigindo muito dele para ficar dentro de uma, né, praticamente uma lata fechada, sem nada, sem ar, sem nada para ele poder fazer, porque ali dentro ele controlava, né, os movimentos do robô e tudo. Agora, isso é feito com computação gráfica, né? Então, as cenas em que aparece o R2-D2... Não há sacrifício humano. Não há sacrifício humano. Né? E, por último, o BB-8, que é o baixinho ali, que foi criado pelo J.J. Abrams para o filme O Despertar da Força, né? Que é um dos mais recentes. Ele não tem ninguém dentro dele, nem crianças. Né? Ele é realmente um robô que foi feito para funcionar no set, não é só computação gráfica. Ele se movimenta e tudo. Nos documentários que mostram, né, a criação dele é impressionante, porque quando você vê o filme, você fala assim, gente, isso só pode ser computação, porque é muito, né, muito real assim, como ele se movimenta e tudo. Né? E uma coisa tão futurista, né, um robô desse tipo, né? Mas quando você vê ele no set mesmo, você fica impressionado como que foi muito bem construído. Né? E dá vontade de ter um em casa. E ele também fala através de sons, né, de bips, e 2 atores foram contratados para meio que fazer as falas e ajudar depois na concepção sonora dos sons, né, dos bips que ele emite através de um programa de computador. É curioso que eu gosto de observar isso, que tem sempre essa parte humana, né, para dar o tchan nos personagens que são robóticos, assim, né, sempre ali na voz, na construção desses sons, então é bem legal de pensar isso, assim. Mas explica pra gente então, Raquel, a diferença aí, porque eu falei de robô e de Android, né? Pois é, e Star Wars é ótimo para explicar sobre isso, assim, é bem didático,
porque dá para exemplificar bem assim, a diferença de robô, androide e ciborgue. Robôs são máquinas pré-programadas para fazer alguma atividade específica ou atividades específicas. E aí, no caso, o R2-D2, ele é um robô, né? E o Android, ele é um robô com aspecto humano, que é no caso do C3PO. Tem esse formato humano mesmo, e não só o formato, mas também características de humanidade, digamos assim. Agora, o ciborgue, ele é uma junção de matéria orgânica com matéria mecânica. Então, seria o Darth Vader, por exemplo. É metade máquina, metade humano, né? Então, tem essas diferenças que eu acho que Star Wars a gente consegue definir bem, assim, né? Claro que existem outras características, porque hoje em dia, nessa área de robótica, as coisas já estão bastante avançadas e tal, detalhes, mas, para simplificar, é basicamente assim. Adilson, fala para a gente, então, como que é a utilização do metal na robótica, que tipos de metais são usados para fabricar, não robôs como os do Star Wars, né, mas, por exemplo, os robôs que são usados dentro de fábricas, né, para auxiliar o trabalho humano mesmo. Bom, quando nós olhamos para os robôs industriais, né, vamos batizá-los assim, o que vem de imediato, né, o que é intuitivo? Há determinadas partes que precisam ter uma certa leveza, né? E nós aprendemos e intuitivamente nós percebemos que os metais são materiais muito densos, né? E então esse é um primeiro desafio, né? Construir braços robóticos, né, com ligas, né, ou com metais, né, que nós batizamos de leves, né? Então existe uma categoria, né, uma classe, né, de ligas e metais que nós batizamos de metais e ligas leves, né? Exatamente para contornar esses problemas, né? Inicialmente muito utilizada na aviação, o que é óbvio, né? Então construir uma aeronave com o material mais leve possível, né? E agora nós temos esses desafios, né, para a robótica. É claro que, em algumas situações, nós temos que recorrer a um material estruturalmente mais reforçado, né? Então, determinadas partes desses robôs industriais são constituídos por aços, né, por ligas pesadas, mas boa parte é constituída por ligas leves. Quem são os elementos que compõem essas ligas? Basicamente, alumínio, lítio e magnésio, né? São 3 metais que estão presentes, né, para compor essa classe dos metais e ligas leves. O titânio também é um deles, né? Tá em muitos casos presentes, né? E aplicação menos nobre, né, mas também importante, das ligas leves é para fazer roda de veículos, né? Quer dizer, é um artifício para diminuir o peso dos veículos e, com isso, diminuir o consumo de combustível, né? Você quer perguntar outra? E os robôs de Star Wars, eles têm o metal no revestimento do corpo, né? Mas também possui metal nas partes internas. A gente puder ver a próxima imagem, que mostra o C3PO, né, quando ele estava sendo construído, tadinho, né, sem a armadura dourada. Ele, né? não ia gostar disso, porque não faz parte dos bons costumes da etiqueta dele. Então a gente vê que tem vários tipos, né, de uso de metal, né, tanto não só para o revestimento, mas também para a construção dos órgãos dele, né? Tem muitos cabos, fios passando ali, né? Qual que seria, assim, a diferença de tipo de metal para se pensar em revestimento e pensar em partes mesmo mecânicas, né, internas, assim? Existe essa diferença? Se nós estivermos construindo uma máquina, né,
100% máquina, com matéria inorgânica, né, eu não vejo onde é que estaria o problema. Nós podemos, né, construir as peças necessárias com os materiais de engenharia que nós temos disponibilizados. Agora, se nós estivermos construindo um androide ou um ciborgue, né, aí vem aquela reflexão que nós fizemos anteriormente, né? Nós vamos ter que pensar soluções que sejam biocompatíveis, né? E pode ser que essas soluções não sejam exclusivamente metálicas, né? Então nós podemos recorrer a cerâmicas e também a polímeros, né? E se nós olharmos para a realidade que nós vivemos, né, isso já é um fato, né? Inúmeras pessoas já transitam hoje e vivem e têm uma vida relativamente normal, né, carregando peças metálicas, né, artérias artificiais de polímero, de plástico, né, coração, estão fazendo aí coração artificial, né, também recorrendo a esses materiais, né, e assim por diante, né. Então, especificamente para esse caso aí, né, se estiverem construindo um ciborgue, aí nós vamos ter que ter essa preocupação da biocompatibilidade, né? Agora, um robô, né? Robô, tudo bem. Tudo bem. Tudo máquina, tudo metal. A próxima imagem é de um outro robô do Star Wars, esse é do filme Rogue One. Tá mais ali, a gente colocou só para ilustrar mesmo, né? Para mostrar as diferenças dos personagens. E o próximo é a única robô mulher, que é do filme do Han Solo, né? Esse mais recente. A L337. Importante, né, gente? É a primeiríssima. E ela não só é a primeira, como ela tem um grande destaque na trama também. E ela marcou, né? Acho que pela personalidade dela mesmo, assim. Então, foi muito massa ter ela. Mas a gente fala assim, robô mulher, robô homem, mas no filme é colocado isso em questionamento, né? Se eles têm realmente gênero, né? Colocado uma questão ali, porque ela tem um envolvimento com outro personagem que é humano, sim, né? Ela é super fluida. Então não fica restrita, né, essa coisa binária. Agora é interessante você falar disso, porque androide, a palavra, seria designado para né, esses robôs com né, o formato humano de homem. Para a mulher, seria, a palavra é até um pouco estranha, assim, que é gnoide ou gnoide. E então, eu acho que exatamente isso, androide e ginoide. Exatamente porque eu acho que causa um certo estranhamento essa palavra que não se usa, assim. Quando se fala em androide, não se pensa em questão de gênero, se é masculino ou feminino, serve para os dois. Mas inicialmente teria essa diferença, seria androide homem e ginoide mulher. Mas aí, a língua, como é essa coisa, né, viva... O próximo filme justamente envolve essa questão do feminino aplicado no robô, né? O próximo filme é Metrópolis, né? Que a gente falou, inclusive, que foi o design que inspirou o design do C3PO. Vocês vão ver que é muito parecido mesmo. Eu acho esse filme maravilhoso, assim, é um clássico da ficção científica. Ele é de 1927, dirigido por Fritz Lang, baseado no livro de Thea von Harbou. Se não for assim que fala, gente, vocês me desculpem. Mas, né? Que na época... Thea von Harbou. Thea von Harbou, não sei. A Thea. Que na época ela era casada com um cineasta. É um ícone do cinema expressionista porque tem todo esse visual muito elaborado e toda uma estética mesmo que vai trazer uma crítica aos sistemas totalitários, vai trazer uma discussão muito interessante sobre divisão de classes, sobre luta de trabalhadores, de operários, sobre patrões que são abusivos. Então, assim, é um filme muito importante, tanto esteticamente quanto pelas questões de crítica mesmo que ele faz, né? A robô do filme é chamada de Máquina Humana, é uma criação do escultor
Walter Schulze Middendorf. Ele foi construído pelo vilão do filme, Hotwang, para ressuscitar a sua amada Hel. Então, ela acaba sendo usada assim para criar um clone da heroína Maria. A Maria, ela é uma mulher, né? E aí tem esse objetivo mesmo de enganar os trabalhadores escravizados. O robô foi construído a partir de um molde do corpo da atriz Bridget Helm, que é quem está por baixo das peças da personagem. A próxima imagem mostra ela caminhando, né? Ali realmente é a atriz que está embaixo dessa armadura toda, assim como o C3PO, né? Só que aí a gente está falando de 27. Imagina as condições, né, que ela não passou ali, né? Deve Sim, eu li que sido muito difícil, né? Foi super complicado, assim, não era fácil, machucava, sabe? Mas assim, eram as condições que tinham para ser feito aquele filme, né? Então as pessoas a equipe estava envolvida para fazer isso e se tornou o que é, assim, uma referência para tudo que foi ficção científica desde então. E é interessante porque tem muita influência em outras áreas também, não somente no cinema. Como a estética dele e o design dela foi tão icônico, assim, tem influência também em decoração, em moda, tem coleções de moda que foram inspiradas nesse filme. Então, é muito importante mesmo. E é um filme muito bom, muito bom. Então, ela foi criada, né, para criar essa réplica da personagem Maria e enganar os trabalhadores da cidade. E aí, na vida real, a gente se pergunta o quanto estamos perto de vermos um robô ter essas características tão humanas que possa nos enganar. Porque o Adilson falou das ligas leves, né, de ter essa preocupação de ter uma movimentação mais ágil, inclusive, né? Então, a nossa dúvida a gente vê na internet às vezes umas imagens, né, dos japoneses, principalmente os robôs com feições humanas, né? Mas queria saber o quão perto que a gente está de ter realmente um robô capaz de enganar a gente, né? De a gente não saber diferenciar se é um ser humano ou se é realmente uma máquina, né? Pelo menos assim, à primeira vista, né? E como que os metais, né, ajudam, né, podem ajudar a trazer essa naturalidade para os movimentos e tudo. Bom, apostar quando é que nós vamos, né, encontrar um robô e não saber identificá-lo enquanto tal é um pouco arriscado, né? Eu não saberia dizer quanto tempo falta para isso acontecer. Agora, que isso vai acontecer, certamente vai, porque o que é a ficção? Nós estamos aqui falando de ficção científica. O que é ficção científica? É um espaço aparentemente de impossibilidades, né, em que se constrói o possível, né, e nós constatamos que, passado um determinado período de tempo, aquilo se concretiza, né? Vamos pegar um filme lá do início da história do cinema, dos irmãos Grimm, né, que se propõe a ir à Lua, né? Então, é a viagem à Lua, né? E eles fazem lá com cinema mudo, uma coisa muito fantasiosa e tal, e vão à Lua, né? Ou numa época em que ainda nem se voava de avião, com os primeiros aviões, né? E isso se tornou uma realidade, né? Uma realidade tão próxima de nós que já não tem mais aquele apelo mediático que tinha, né, quando eu estava na minha adolescência e não perdi um lançamento de uma nave Saturno, porque eu queria ver qual era o próximo passo, né, que a ciência e a tecnologia estava dando, porque aquilo era algo absolutamente fabuloso. Então, apostar, né, que nós vamos ter, né, e nos relacionar, né, dentro de um padrão de relação que eu não consigo imaginar qual será, né, com robôs muito próximos ou quase que reproduzindo a nossa anatomia externa, né, eu vejo claramente possível, né? Não é, claro, admitir que só os metais resolveriam esses problemas,
né? Porque, como eu comentei com vocês, né, os metais fazem parte de uma família com propriedades que lhes são próprias, né? Agora, essas propriedades, elas não são capazes de cobrir todas as nossas necessidades, né? É por isso que nós temos que recorrer a outras soluções, né? Então, para flexibilidade, por exemplo, de tecido, né, orgânico, né, uma pele, né, por exemplo, uma pele falsa que fosse construída para recobrir um robô, eu não consigo imaginá-la feita de metal, né? Teria que recorrer a um outro elemento, né? Mas, de qualquer maneira, a presença dos metais nessas estruturas fantásticas aí que nós estamos, né, imaginando, né, é inevitável, né? Mais provavelmente como componente estrutural, né, que dá mais, digamos, que dá a estrutura, que conforma, né, a estrutura, né? Ótimo. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo filme, né? A gente tem mais uma imagem da Maria, ali do Metrópolis, né? Aqui embaixo está a atriz deitada nessa câmara que vai fazer a transferência, né, da imagem dela para robô. E o próximo filme é Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro, que foi criado pelo James Cameron e pela produtora Gale Anne Hurd. O primeiro filme da franquia é de 1984 e nele a gente conhece o ciborgue. Ciborgue ou androide? É o androide. É o ciborgue. É porque ele não tem nada humano, né? Ele é só máquina. Mas ele tem pele. Não, mas a pele não é de uma pessoa, é colocada sobre ele para enganar os outros. Ele é androide. É um androide, no caso, né? É porque eu lembrei do ator, não, realmente ele é todo, né? Ele é assim, ele né? É um aí quando ele é enviado para o passado, né, para poder matar a Sarah Connor, que vai ser a mãe do John Connor, que é o líder da resistência, aí eles colocam uma pele sobre ele que é a do Arnold Schwarzenegger, né? Então, no filme, a gente vê o Arnold Schwarzenegger agindo como uma máquina que é bem próprio dele, né? O tipo de atuação dele é meio robótica mesmo, então foi uma escolha muito acertada, né? Então, aí durante o filme tem uns momentos que ele vai perdendo umas partes do corpo e aí a máquina dentro dele vai ficando à mostra, né? Isso no primeiro filme. No segundo, todos, né, vão explorar essa coisa de ir despedaçando o rosto dele para poder mostrar o robô embaixo, o androide, né? E aí no segundo filme, que é de 1991, a gente tem o T-1000, que é talvez o personagem da franquia que é o mais, eu diria que, se não mais, tão popular quanto o do Arnold Schwarzenegger, né? Ele só aparece nesse filme e ele tem a particularidade de poder se transformar em metal líquido. Ele derrete, ele utiliza essa tecnologia, né, para poder segurar o impacto de um tiro, né? Ali a gente está vendo a imagem do ator, que é o Robert Patrick. Então, quando ele toma um tiro, ele absorve o impacto, né, no próprio corpo. E ele também vai se transformando em outras coisas, né? Aí vira uma licença poética absurda, né? Porque ele se transforma no chão, ele não é só o metal, coisa, né? Ele não é só em coisas de metal, ele transforma em outra pessoa também, né? Vira quase um X-Men, né? Mas falando especificamente dessa capacidade que ele tem, né, de se derreter assim tão rapidamente, Adilson, qual que é a temperatura que um metal precisa chegar para assumir essa forma líquida, né? Porque eu duvido muito que seja nessa facilidade toda que é mostrada no filme, né? A temperatura de fusão, né, de um metal, né, é um item da sua carteira de identidade, tá? Cada metal, na tabela periódica, se você for a tabela periódica dos elementos, cada metal tem um ponto de fusão, né, ou de solidificação, que é o contrário, né? Então,
não existe uma temperatura que universaliza, né, a fusão de todos os metais, né? Vamos dar alguns exemplos. Metais como o estanho, né, funde a pouco mais de 260 graus. Né? Se eu me enganar aí, eu fico dentro da margem de erro, tá? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, né? Mas o estanho fica aí na casa de 200 e poucos graus. Qual que é o sentimento que nós podemos ter dessa temperatura? A água ferve a 100. Então, não é algo tão extraordinário, né? Mas se nós já pularmos para o alumínio, né, das nossas panelas de cozinha, nós já saltamos para 660. Né? Se nós formos para o ferro, né, que é o elemento base, né, que orienta, né, a organização desse museu, né, nós já vamos para 1550. Né? E assim sucessivamente, nós vamos chegar a metais cujo ponto de fusão está na casa de 2.800 graus, 3.000 e alguma coisa. Né? Então, não existe uma temperatura única. Né? Alguns têm uma temperatura de fusão tão baixa que nós convivemos com eles no dia a dia no estado líquido. Né? Que é o caso, por exemplo, do mercúrio. Né? O mercúrio que está aí naquelas ampolazinhas que faz termômetro e tal, né? É um metal que a temperatura ambiente, né, a 20 graus, 25 graus e tal, ele está líquido. Né? O ponto de solidificação dele é bem anterior a isso aí. Né? E assim por diante, tem outros também que têm essa peculiaridade, né, de ter um ponto de fusão muito baixo. Que foi a outra coisa que você mencionou, né? Esses materiais que são capazes de absorver energia de impacto, né? Isso são materiais de tecnologia muito avançada, porque eles foram pensados para, por exemplo, receber a energia de impacto de um projétil, né? Absorver essa energia se transformando internamente. Né? Então, no nível da organização desses materiais metálicos, né, eles, ao receber um impacto, eles passam por uma transformação, né, no estado sólido, né, eles passam por uma transformação que absorve boa parte dessa energia. Então, impede, portanto, ou dificulta a passagem do projétil. Né? Essa solução é usada, por exemplo, para revestir tanques de guerra. Né? A parte frontal dos tanques de guerra usa uma liga, um aço especial que tem essa propriedade. Né? Em alguns casos, né, em algumas partes dos veículos, dos automóveis, ônibus e tal, caminhões, né, usa-se também esse recurso, né, como estratégia, né, para diminuir a quantidade de energia que atingiria os indivíduos que estão dentro do veículo. Né. Se não, a outra estratégia é utilizar uma estrutura que tenha fibras, que seja um tecido. Né. E aí é o caso, por exemplo, dos coletes, né, à prova de bala, né, mas nesse caso não são metálicos. Né, nesse caso recorre, né, a um outro material, aí já é da categoria dos polímeros, mas tem também a engenharia que está por trás da ideia do colete, que seja, né, uma estrutura capaz de assimilar, né, essa energia de impacto. Né. Então, diante disso que você explicou para a gente, fica até mais crível você imaginar a tecnologia usada nesse personagem. Né? Não é exatamente uma questão dele se fundir, né, numa temperatura muito elevada. Até porque eu estava me lembrando que o objetivo do Arnold Schwarzenegger para derrotá-lo é levá-lo para um caldeirão, né? Porque ali vai estar numa temperatura realmente muito elevada que vai impedir que ele consiga se recompor. Né? Aí sim eu acho que ele está derretendo. Né? No caso ali, por exemplo, dele absorver esse impacto, deve ser essa altíssima tecnologia que foi construída com esse objetivo, e que permite também ele ter essa maleabilidade, né, de se transformar em outras coisas. Adapta, né, ao que ele precisa e tudo mais.
Bom, e já que você falou de guerra, a gente parte para o nosso próximo personagem, que é de Vingadores. Ali tem mais uma foto do Exterminador, né? Ali já todo no formato que eu estou chamando de líquido, né? Uhum. E o próximo filme, que é o Homem de Ferro, né? Isso. E a gente vai falar que ele é um dos personagens mais famosos da Marvel, né? Ele foi criado por Stan Lee, Jack Kirby, Larry Lieber e Don Heck. Sua primeira aparição nas HQs aconteceu em 1963 e no cinema foi em 2008, sendo interpretado pelo ator Robert Downey Jr. em todos os filmes. A verdadeira identidade do Homem de Ferro é o Tony Stark. Ele é um magnata da indústria armamentista e, apesar de ser esse playboy aí, né, ele é um cientista muito inteligente e ele cria, né, ele herda essa fortuna do pai, da empresa do pai, e usa a inteligência dele, mais essa fortuna, para criar essa armadura que é praticamente um corpo dele, um segundo corpo dele, né? E com essa armadura ele consegue proteger a Terra ao lado da agência secreta SHIELD. E também, né, ter alguns probleminhas diplomáticos. Enfim. No primeiro filme, ele constrói a primeira armadura sozinho, dentro de uma caverna, enquanto ele está preso. Que é essa que a gente está vendo na imagem ali, né? Isso. Né? Bem rudimentar, né? Bastante. Mas mesmo sendo rudimentar, você acha que tem a possibilidade de uma pessoa sozinha construir uma armadura dessa para si mesma, assim, de metal? Porque no usável? filme mostra ele lá com maçarico, né, um martelo, fazendo a armadura. Ele constrói bem artesanalmente. Os artesãos ferreiros, né, da Idade Média faziam isso, né, nas suas oficinas, e essas armaduras que nós vemos aí nos filmes, né, que retratam, né, a antiguidade e até antes da Idade Média, no Império Romano, né, faziam isso no que hoje nós chamamos de ferrarias, né, mas eles tinham essas competências, né, técnicas, claro, não tinham o embasamento teórico, conceitual que nós temos hoje, né, mas eles tinham uma herança cultural no tratamento dos metais, né, que foi herdada desde quando começou a Idade dos Metais, né? Quer dizer, a história da humanidade é contada por períodos em que um determinado material, né, exerce a hegemonia sobre as construções que são feitas, as criações que são feitas, né? Então nós começamos lá com a idade da pedra lascada, a idade da pedra polida, né? Depois vem a idade do cobre, né? Depois da idade do cobre vem a idade do ferro, né? Hoje nós já estamos vivendo numa idade que é complexa, os historiadores têm dificuldade, né? Alguns mais puristas dizem que nós ainda estamos na idade do ferro, que o ferro ainda é dominante, né? Mas outros já veem derivações e acham que já não dá mais para vir com essa proposta, né, tão discreta, né, de dividir os períodos assim. Então, os artesãos, né, dessas épocas aí, não precisamos remontar muito, né, o Império Romano, né, faziam isso, faziam as armaduras, né, sob encomenda, né, os soldados, né, que compõem os batalhões, eles tiravam as medidas, né, do porte daquele lutador, né, e fabricavam, né? Sim, interessante mesmo. Mesmo depois, né, com as armaduras novas, aí ele já consegue voar, né, e tem uma facilidade imensa para vestir e tirar. É muito rápido, assim. Aí você falou, né, que tem metais que são muito mais leves, maleáveis para poder fazer outros tipos de produtos, terem outras utilidades mesmo, e são mais resistentes ao mesmo tempo. Hoje, na nossa vida real, assim, seria possível construir essa armadura leve e ao mesmo tempo resistente para encarar as batalhas
do filme, que são gigantescas, que são com diversos tipos de armas, ou não? Ou a gente ainda não tem esse super metal assim, para ser construído esse tipo de armadura tão poderosa? É uma pergunta difícil de responder, né? Porque com as armas que existem hoje, com as armas que estão, né, em desenvolvimento e para serem desenvolvidas, né, nós vamos ter que procurar outras soluções, né, de proteção do corpo humano, né, que tiver dentro dessa armadura. Agora, às vezes eu penso o seguinte: talvez não faça muito sentido pensar as coisas dessa maneira, porque nós estamos indo numa linha determinista de que as guerras, os confrontos entre, né, os indivíduos, vai se dar sempre dessa forma convencional. Alguém tendo uma arma e disparando contra um outro que é humano e que tenta se proteger, né? Quer dizer, nós já estamos aprendendo e convivendo com ameaças, né, que mostram que as guerras futuras não precisam necessariamente de termos os batalhões nos campos de batalha, né, como tem sido, pelo menos até agora. Né? Então, esse embate físico, talvez ele esteja por acabar, né? Ainda que a guerra não acabe. Ainda que a guerra continue, mas ela vai usar outros recursos, outras armas para destruir os inimigos que não estarão necessariamente organizados como batalhões tradicionais, né, como vem sendo até agora. Perfeito, Adilson. Ótimo. E eu fiquei com uma curiosidade, porque eu comentei sobre a influência de Metrópolis na moda, e eu fiquei pensando do uso do metal em tecidos, que é uma dúvida que eu tive, no sentido de que o fio metálico, ele é só algo que vai ter essa característica de brilho, né, de metalizado, mas só para imitar, ou ele tem realmente ali uma camada, uma estrutura de metal, sabe, no fio, no tecido? Não, existe sim. É metal mesmo, né? Vamos falar, por exemplo, de vestes eclesiásticas, né? As vestes eclesiásticas, se você observar, né, os desenhos e os bordados, né, você vai encontrar fios de prata, fios de ouro, né, que foram usados para tecer aquilo ali, né? No cotidiano, né, nas roupas que nós usamos cotidianamente, esse recurso não é muito utilizado, né? E quando é utilizado, também é a nível de uma pequena decoração, né? Porque os metais têm um inconveniente, no meu ponto de vista, para ser usado como um tecido, né? Como uma vestimenta, né? É a densidade, são muito pesados, né? Além do mais, tem toda essa problemática que nós já comentamos aqui, da compatibilidade com o corpo humano, né? Vejam, por exemplo, situações que algumas mulheres vivem, né? Não pode usar determinadas bijuterias, né? Porque, né, tem alergia, né, àquela bijuteria. Na verdade, o que está havendo ali é uma contaminação, né? O metal está sendo transferido para o corpo dela e o corpo dela está reagindo, né? É tóxico. É tóxico, né? Então tem essa questão. Então, assim, eu não vejo possibilidades de uso de metais, né, nas vestimentas e nas roupas de uso corrente, a não ser como pequenos adereços e tal, para dar uma certa valorização, né, àquele tecido, aquele desenho, né, aquele corte, né? Sem estar diretamente na trama mesmo, porque realmente é complexo. Bom, a gente continua falando de super-heróis, agora com os X-Men, porque nós temos dois personagens que são bem particulares na questão metálica, né? Assuntos metálicos de super-heróis. Lembra rock também, né? O primeiro Metal, dele... metálica.
primeiro deles é o Magneto, que é o principal vilão dos quadrinhos dos X-Men, criado também pelo Stan Lee e o Jack Kirby. E a primeira aparição dele também coincide com a do Homem de Ferro, foi em 1963. Aí nos filmes ele tem duas versões, né? Nos primeiros filmes dos X-Men foi o Ian McKellen que o interpretou, né? Já numa idade mais avançada. Aí depois fizeram novos filmes com os personagens mais jovens e chamaram o Michael Fassbender para interpretar o Magneto, que é o que a gente está vendo ali na imagem. E o grande poder do Magneto é a manipulação dos metais usando campos magnéticos, né? Ele tem esse poder de manipular as coisas. Ali na imagem a gente está vendo ele trazendo um monte de peças de metal, de objetos, né, para poder jogar em alguém, aparentemente. Mas o poder dele chega num ponto que tem uma cena num dos filmes que ele consegue manipular o ferro na corrente sanguínea de um personagem para poder atrair uma bala de revólver, né? Para poder atingir esse personagem. Mas eu queria saber então, Adilson, a respeito de campos magnéticos, né? Quão forte que precisa ser um campo magnético para conseguir fazer um objeto metálico voar, né? Ser atirado assim como o Magneto faz nos filmes, usar como arma até, né? Eu não saberia dizer para você um número, né, que mostrasse a intensidade de campo magnético necessário para provocar esse evento que você citou, né? Por quê? Porque, obviamente, vai depender do tamanho da peça que se quer atrair e projetar, né? E projetar a que distância, né? Com qual velocidade e assim por diante, né? Então, vou falar assim de maneira genérica, né, do que vem a ser o magnetismo e como que ele pode ser utilizado, e, sem dúvida alguma, essa é uma possibilidade, né, de usar para atrair e projetar, né, alguma coisa à distância. Bom, primeiramente, para que os materiais, no caso os materiais, né, exclusivamente metálicos, para que eles tenham essa capacidade de trazer consigo um ente invisível, né, que é um campo magnético, né, a estrutura dele precisa estar organizada de uma determinada maneira, né? Resumidamente, os átomos que compõem esse metal ou essa liga metálica precisam estar orientados de tal forma a fazer um incremento, né, um somatório dos seus campos magnéticos individuais. Então, a matéria é constituída por átomos, os átomos individualmente têm a eles associado um campo magnético, né, que é muito fraquinho, que é muito pequeno. Mas se os milhares, milhões, bilhões de átomos que fazem parte de uma estrutura forem corretamente alinhados, eles vão somar essas pequenas, né, quantidades e vão resultar num grande campo magnético, né? E é isso que nós temos quando temos um ímã, né? Todo mundo já brincou com um ímã, todo mundo já usou um ímã, né? Então, no entorno, aquela matéria, primeiro, ela está organizada de tal maneira a permitir, né, que exista um campo magnético. O campo magnético, ele é invisível e rodeia a peça, né? E, dependendo da distância que se está dessa peça, né, ele, né, é mais ou menos intenso. Quanto mais próximo, mais intenso, né? Essa experiência também todos nós temos, né, da nossa vida diária, né? Você coloca aqui um prego e vem com um ímã e não acontece nada a essa distância. Você vai aproximando e tem uma distância, né, a partir da qual você consegue manipular aquele prego, aquela arruela, né, aquele parafusinho que você colocou ali em cima da mesa, né? Então, o que ele faz lá no filme é exatamente isso. Ele tem, né,
um campo magnético à mão, à disposição dele, e com o qual ele manipula à distância objetos, né? A partir dessa experiência simples que eu mostrei aqui, um ímã pequenininho e um prego, um alfinete, né? Vocês podem imaginar, né, quão intenso deve ser o ímã, né, ou o campo magnético que ele tinha à sua disposição para trazer aquela quantidade de objetos e daquele porte e projetá-los a uma distância a ponto de, né, conseguir atacar o seu inimigo, né? Então, vejam que naquela situação nós estamos, de fato, vivendo um momento de ficção científica. Tem que ser um campo muito poderoso, né, para se fazer aquele tipo de coisa. E, né, se nós formos um pouquinho mais longe, né, o campo magnético com o qual ele está trabalhando ali, não se aventou ou não se pensou, né, na hipótese dele estar interferindo com os outros objetos que estavam à volta. Né? Então, ali fica também uma coisa muito determinista. Olha, esse campo magnético vai atuar somente nessas peças que estão aqui, né? Mas, sim, dada a intensidade daquele campo, né, ele poderia estar atraindo essas cadeiras que estão ali, que eu imagino que a estrutura seja de aço, né, e assim por diante, né? E, não, só para fechar, né, esse resumo, né, nem todos os metais, né, são passíveis de serem atraídos, né? Então, há determinados metais que são, como é que eu vou dizer, insensíveis a um campo magnético, né? Eu acho que essa palavra resume, né? Interessante. É curioso, porque o próximo personagem, que é o Colossus, ele é o de trás, né? O da frente é o Deadpool. É porque ele aparece tanto nos filmes do Deadpool quanto dos X-Men. Ele foi criado em 1975 pelo Len Wein e o Dave Cockrum. E ele é interpretado pelo Daniel Cudmore nos filmes dos X-Men. E aí, no caso dos filmes do Deadpool, é um personagem feito por computação gráfica, animação digital. E ele é dublado por um ator que é o Stefan Kapiksi. É um ator russo, porque o Colossus ele tem origem russa. E a particularidade dele é o poder dele, né, conseguir revestir o corpo todo com esse metal ultra resistente. Ele é uma pessoa normal e quando ele tem esse poder de fazer o corpo ficar coberto de metal quando ele vai lá para as batalhas junto com os X-Men. Eu fiquei imaginando o Magneto manipulando, né, o campo magnético para poder atacar o Colossus. Ele já fez isso com o Wolverine, né, porque o Wolverine, sim, tem as garras de adamantium, e tem inclusive num dos filmes ele separando, né, as garras do Wolverine assim, para não deixar, né, que ele o atacasse. Mas nada vai superar ele manipular o ferro do sangue. Isso nada aí, supera, né? Isso. É de uma excentricidade, né? Até. Exato. Mas eu queria saber, Adilson, a respeito dessa ultra resistência do metal. Qual seria o tipo de metal mais resistente e adequado, né, para uso em armaduras, né, para o uso bélico mesmo? Como eu já tinha dito numa outra fala, para o uso bélico seria a liga metálica que absorvesse, né, com o maior rendimento possível a energia de impacto, né, que viesse das armas que o estivesse atacando, né? Fosse ela um projétil, fosse uma espada, fosse enfim, qualquer arma, né? Quando você ataca alguém, o que você quer transferir? Um impacto, né, que seja mortal, né? Então, na medida em que você tem um material que é capaz de absorver, né, essa energia ou uma boa parte dela, então você tem o material, né, com
a propriedade adequada a essa função, né? E essa propriedade, na engenharia, nós chamamos de tenacidade, né? Então, nós dizemos que um material é mais tenaz que outro na medida em que ele é capaz de absorver mais energia antes de apresentar uma falha ou o sinal de uma falha, né? E é traduzido por essa tenacidade também pode ser traduzida por resiliência, né? Que quer dizer a mesma coisa, né? E que ultimamente vem sendo muito usado nas nossas conversas corriqueiras, né? Quando se quer, por exemplo, elogiar alguém, né, que é um batalhador, alguém que enfrenta as dificuldades e não desiste, e que, independentemente, né, do esforço que tenha que fazer para conquistar algo, ele faz, ele não cede, né, à menor dificuldade. Então, nós dizemos que é uma pessoa resiliente, né? É verdade. Isso tem sido muito usado mesmo, assim, a importância da resiliência, né? Somente nos dias atuais. Então, agora a gente passa para um personagem que é muito fofo, que é o Wall-E. Eu amo o Wall-E, gente. Essa animação foi lançada em 2008, produzida pela Pixar, mesmo estúdio do Toy Story, né, e Procurando Nemo. O diretor é o Andrew Stanton, que também concebeu o argumento e o design do personagem e do seu par romântico, que é a Eve. Quando ele chama ela, é muito bonitinho, né? O som, assim. Inclusive, o som dele, né? Os sons, não só dele, mas dos robôs do filme, foram criados pelo Ben Burtt, que é o mesmo engenheiro de som de Star Wars. Ele entende de som de robô, né? Porque ele sempre capta a nossa atenção. E, sei lá, eu amo os sons que esse cara faz. Eu descobri que eu sou fã dele. Embora tenham formatos diferentes, a maneira como eles se movem, gesticulam e se comunicam teve a mesma fonte de inspiração, que são as comédias mudas do Charlie Chaplin e Buster Keaton. Inclusive, a grande parte do filme não tem diálogos, né, com falas. Tem os diálogos só dos bips, né, dos barulhos. E toda a gesticulação, ela realmente foi inspirada e lembra muito essas comédias do cinema mudo, né? Sim. O Chaplin, o Buster Keaton, Harold Lloyd também. As cenas iniciais, enquanto que está mostrando só ali a rotina dele, te faz conhecê-lo, é assim uma das coisas mais bonitas da animação, né? Como que tem esse tempo mesmo para você conhecer o personagem, saber da rotina. E ele é esse robô que está ali sozinho e tem essa característica de pegar o lixo e transformar em cubos. Então, ele pega todo aquele lixo do planeta que está abandonado porque não tem mais como morar ali, né? E aí ele vai transformando isso em cubos, vai transformando para poder ser ser mais fácil de armazenar, né? De deixar estancado, assim. Porque ele foi criado como uma solução para o acúmulo de lixo na Terra, né? Sim. Chega nesse apocalipse, que o mundo está cheio de lixo, então essa empresa cria um robô que é inspirado nessas máquinas compactadoras de lixo. Então ele pega o lixo, traz para dentro do corpo, e ali ele consegue fazer esses cubos de lixo para poder empilhar. Né? Só que o interessante é que assim, ele não está reaproveitando, ele não está eliminando, ele está só transformando isso em um formato mais fácil de ser armazenado, né? Então, eu fico pensando, essa não foi uma solução muito inteligente, mas tudo bem. E aí, a gente trouxe esse personagem para falar um pouco dessa questão ambiental mesmo, né? Essa questão ambiental dos metais, assim. Como que é a decomposição de um metal no nosso planeta? Quanto tempo demora? Como está sendo pensada essas questões hoje em dia? Você comentou no início, né, da questão do reaproveitamento. Então, a gente queria saber um pouco sobre isso também. Se nós formos olhar os materiais de engenharia sob essa ótica da reciclabilidade, né, a palavra
é essa. Os metais, eles saem ganhando, né, assim, com muita vantagem os outros materiais, né? E é curioso, né, porque nós vemos e olhamos os metais como algo, né, que tem uma durabilidade extrema, né, resolveram e resolvem soluções de engenharia as mais geniais, né? Então nós temos um olhar para os metais, né, e que do ponto de vista da reciclabilidade, né, pode parecer que eles também são duráveis, né, para a eternidade, duram ou durariam eternamente. Não. Como eu falei no início aqui, os metais têm essa característica de tentar buscar a sua condição de equilíbrio, né, onde ele estava originalmente, reagindo com o oxigênio do ambiente, né? Então ele vai se degradando naturalmente com uma velocidade que é incomparavelmente maior, né, se comparado com os materiais metálicos, por exemplo. Poliméricos, desculpa, com os plásticos, né? Com os plásticos. Cada metal tem um tempo para completar a sua oxidação, né? Não é um processo rápido, né? É um processo lento, né? Mas, né, ele existe e ele é próprio, né, da trajetória que os metais vão seguir, né? Porque eles foram retirados de uma condição, colocados numa condição que nós chamamos de meta-estável, e agora eles vão procurar voltar ao equilíbrio, né? Bom, isso se nós deixarmos os metais expostos aí à natureza, né? Eles, obviamente, são e têm uma taxa de reciclabilidade muito alta, né? Porque o sistema de produção dos metais aceita com muita facilidade a introdução de sucatas. Então, né, a indústria siderúrgica, por exemplo, parte da sua matéria-prima, né, é essencialmente constituída de sucata, né? Então, isso mostra que é um material que já está, inclusive, dentro de um processo de reciclagem há muito tempo, e nós já, numa época em que nós não tínhamos tanto essa preocupação, e não se falava em reciclar materiais. Os metais já eram rotineiramente dentro desse ciclo, dessa economia fechada, circular, né? Os polímeros, não, os plásticos é um problemão. Tem plásticos que precisam aí de 300, 400 anos para se começar a degradar, né? E não é uma degradação que vai gerar um subproduto, né, aproveitável, né? Ele degrada, perde aquelas características que tinha, né, no formato de uma garrafa, no formato de um balde de plástico, uma coisa assim, né? Ele degrada, mas ele vai gerar alguma coisa que, em princípio, não tem utilidade nenhuma, né? E pode até ser um inconveniente, né? Pode ser um subproduto cheio de inconvenientes, um particulado tóxico, muito fino, entendeu? Algo que possa permear com facilidade no solo e contaminar o solo e assim por diante, né? Só problema. Então, nesse aspecto, os metais, né, saem ganhando, né, por ter uma reciclabilidade muito mais fácil, né, e já muito conhecida e praticada, né? Se vocês forem, por exemplo, a uma pequena empresa de metalurgia, né, por exemplo, uma joalheria, né, e vocês virem lá o joalheiro trabalhando, né, ele recupera absolutamente tudo da joalheria dele, né, refunde, faz a liga que ele precisava fazer, entendeu? E não perde, né, absolutamente nada, ou muito pouco, né, daquilo que aparentemente seria descartado.
E a gente viu uma invasão de plásticos na nossa vida, né? Na cozinha, por exemplo, muitas coisas que eram de metal foram sendo substituídas por plástico, porque plástico era mais barato, plástico... E aí agora a gente está voltando a repensar essas coisas, né? Tipo, não, o canudo ele pode ser de metal, por exemplo, ou outras, né? O copo ele pode ser também. Isso aí são coisas, são armadilhas, né, que nós mesmos criamos para nós, porque é muito difícil antecipar, né, situações num futuro tão próximo como nós esperávamos. Quer dizer, os plásticos, eles são um subproduto da indústria do petróleo, né, que tem o seu apogeu ali logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, o momento em que ele surge, ele aparece como uma solução, né, para uma série de problemas e também uma solução rápida, aparentemente simples, né, para atender a demanda por utensílios de uma população de baixa renda, né? Então, é por isso que se multiplica essa quantidade de utensílios, né? Retira-se os metais da cozinha e substitui tudo por plástico, né? É muito mais barato, não há dúvida, né? Tem 1001 vantagens. Aí nós deparamos, primeiro, com o problema da reciclagem, que eu já expliquei aqui, que é muito mais difícil, muito mais complexa, né? Depois tem um outro problema também. No processo de elaboração, né, porque nós somos levados sempre a ver a questão ambiental ligada aos materiais, sempre a partir do momento em que os objetos são descartados. Então, a gente imagina o seguinte, a partir do momento em que se descarta uma peça, é que eu vou me preocupar com o impacto ambiental e que eu vou mensurar o impacto ambiental, e é ali que começa o impacto ambiental. Não, né? O impacto ambiental começa durante o processamento, né, da matéria-prima que vai gerar aquele produto, aquele material que vai dar forma a diferentes produtos. E nessa cadeia, né, processual e de seleção e tudo mais, né, os metais também saem ganhando, né? Para dar um exemplo, existe em particular um polímero, um plástico, né, que no seu processo de produção, né, ele gera-se 5 vezes mais gases de efeito estufa, né, do que a produção de uma liga de ferro, né, básica, antiga, como são os ferros fundidos, se for produzido da maneira mais tradicional e convencional, né? Ou seja, com fornos do século XIX, né? Então, se eu produzir 1 tonelada de ferro fundido com um forno típico do período da Revolução Industrial e produzir 1 tonelada desse polímero, né, com as tecnologias aplicadas à produção desse material, né, nesse segundo caso, eu produzo até 5 vezes mais gás de efeito estufa, né? É muita coisa, né? Sabe? Então, há um conjunto de coisas que nós temos que aprender a relativizar, né, no entendimento do que é reciclar, do que é reutilizar, né, do que é propor um uso diferente para determinados materiais, né, porque tem muito conceito errado, né, ou mal transferido para a comunidade, né? Eu acho que o mais grave deles é esse, permitir que as pessoas entendam que o impacto ambiental surge no momento em que eu pego um objeto da minha cozinha, que é feito em plástico, e descarto. Bom, agora vai começar o problema, né? Não, o problema bem antes, já é pensar todo o processo. todo um processo. E a gente continua falando de meio ambiente, porque o nosso próximo e último filme é outra animação da Pixar, que é Carros, né? Que é uma das mais famosas e populares aí, mais pelos brinquedos até do que pelos filmes, né? E o Carros é o universo do filme. São 3 filmes.
é um universo em que carros falam, né? Não há pessoas, os carros são os próprios habitantes, então eles falam, comem, né? Se comportam como pessoas mesmo. São pessoas em formato de carro. Antropomorfizadas. Né? Isso. Os personagens foram criados pelo John Lasseter, que é um dos fundadores da Pixar, diretor também do Toy Story. E ele sempre foi um apaixonado por automobilismo e se inspirou em diferentes modelos de carros de corrida para conceber o visual do personagem principal, que é o Relâmpago McQueen, né? Que é o que está ali na imagem para a gente ver. Só que a inspiração dos animadores para criar a movimentação toda desse personagem, principalmente quando ele está nas corridas, né, participando das provas, a inspiração veio de atletas reais, né? O Michael Jordan do basquete, o Muhammad Ali do boxe. Então eles se inspiraram na forma como esses atletas se comportam durante a competição para dar algumas características específicas para o Relâmpago McQueen que o diferenciam dos outros competidores, né? Dos outros carros que são carros normais, né? Ele realmente é o diferencial, por isso que ele é o grande campeão. E a voz dele na versão em inglês é do ator Owen Wilson. A respeito do uso dos metais no setor automobilístico, Adilson, a gente vê que é um mercado, a indústria automobilística ela tem um mercado imenso, né? É impressionante a quantidade de carros que a gente vê na rua e a quantidade quando a gente vê os números, né, dos carros que são emplacados mensalmente. É uma quantidade absurda, a gente não para pensar quanto que isso representa de veículos circulando ou parados e sendo descartados ou trocados, né, indo para ferro velho e tudo mais. Tem que ter uma preocupação muito grande, né, das montadoras com essa questão ambiental, justamente pela dificuldade que é desses metais se degradarem, né, decomporem tudo pela resistência que eles têm. E a gente percebe também, eu queria que você falasse também um pouco disso, das diferenças de como que é a composição dos veículos atuais em comparação com os veículos antigos. O meu pai ele sempre fala isso, que ele tinha um Maverick que tinha um para-choque de ferro, né, uma coisa assim poderosa que rasgaria totalmente um desses veículos atuais, né, que aparentemente tem um material mais frágil, que quando bate despedaça tudo. E ele sempre falava que o Maverick nunca ia amassar pelo tipo de metal que era usado na fabricação dele, né. É uma questão mais de modernidade, né, dos materiais, ou uma questão mais econômica, para ficar mais barato e produzir cada vez mais? Renato, é um pouco de tudo isso, né? É um pouco de tudo isso. No início da indústria automobilística, né, não havia preocupação com o consumo de combustível, né, porque combustível era algo muito barato. O petróleo, né, era vendido a frações de dólar o barril, né? Então, essa não era uma preocupação da engenharia da época, né, em otimizar, levar os motores a melhor performance, aquela estrutura, né, a melhor relação, né, consumo de combustível por quilômetro rodado, né, isso fugia um pouquinho, né, as preocupações dos engenheiros. Então, com isso, fabricavam-se os carros com chaparia espessa, né, e os carros eram muito, muito pesados, né? Não se tinha preocupação em aplicar um material mais leve e diversificar os materiais na estrutura dos carros, né? Tanto é que esses carros eram essencialmente produzidos, né, com aço, né? Entendeu? E seus painéis, inclusive parte dos painéis, ou eram de metal, eram também de aço, ou então de madeira, né? E havia uma quantidade enorme de adereços nos carros. Se você olhar esses carros antigos, você vai ver frisos cromados, para-choques cromados, uns para-choques pesadíssimos, né? Então, mas era um momento. Aí acontece um evento muito importante, né, que foi a crise do petróleo de 1973.
né, que foi um marco, né, nessa questão de commodity a preço irrisório, de um dia para outro, depois de uma reunião da OPEP, né, e essa coisa mudou e o preço do petróleo passou a ser regulado por outras regras, né, e teve um aumento extraordinário, né. Então, o primeiro impacto sobre a indústria automobilística foi esse. Temos agora que disponibilizar carros, né, que não apresentem um consumo de combustível tão alto, né. Era comum, eu me lembro, na minha infância e adolescência, as pessoas paravam com o carro na porta da padaria e deixavam o motor ligado, né, enquanto ia lá dentro pegar o pão, comprar as coisas e tal. Isso era se o tanque esvaziar, a gente para ele no posto e enche de novo, porque isso é uma coisa irrisória. Bom, então, a partir de 73 começou a mudar. Quais eram as propostas de solução? Primeiro, rever o desenho dos carros, né? Diminuir as espessuras das partes que não precisassem ser tão espessas, né? Buscar desenvolver ligas metálicas que tivessem a mesma resistência mecânica ou até uma resistência mecânica melhor, né? Com uma quantidade de material menor, né? E com isso a engenharia automobilística teve um desenvolvimento extraordinário e produziu esses carros que nós temos hoje, né, com relação de consumo por quilômetro rodado, que é das menores que já se viu até hoje, né. Os carros são leves, aparentemente inseguros, né. Isso que seu pai, né, mencionou, né, se eu bater com esse carro aqui não vai acontecer nada em comparação com um outro veículo. Não, a engenharia dos carros atuais, por mais frágeis que eles possam parecer, é muito mais bem pensada em termos de segurança para os passageiros do que os antigos. E para isso aí existem, né, estudos feitos, existem trabalhos desenvolvidos que comprovam, né, em condições de igualdade, o impacto de um carro, um Aeroilis, um Maverick, né, em comparação com um dos carros que nós temos hoje, é infinitamente mais seguro estar nesses carros de hoje, né. A variedade de materiais metálicos mudou muito. Eu comentei aqui, por exemplo, as rodas com ligas leves, né? Então ali já entra alumínio, zinco, magnésio, né, lítio, né? São metais leves. Diminuiu a espessura, portanto, de toda a lataria. Introduziu-se muito plástico, né? Vê-se que os carros de hoje têm muita solução com plástico, né? Retirou-se essa história dos adereços. Hoje você não vê carro com friso, com não sei o quê. Isso não, isso é uma coisa totalmente acessória, né? Você pode ter um carro muito bonito sem a necessidade de ter esse tipo de adereço, né? Então, essa foi uma grande revolução, né, que aconteceu na indústria automobilística, e agora nós estamos já diante de uma nova, né, que é o desaparecimento do veículo com motor a combustão, né? Nós já está anunciado, já está bem claro que, dentro de um prazo relativamente curto, os veículos serão veículos elétricos, veículos movidos a combustível tipo hidrogênio, né? Veículos movidos a ar comprimido. Existem muitas soluções que vem pela frente, sendo que essa do carro elétrico está parecendo se firmar como a solução para substituir a maior parte dos veículos com motor de combustão interna, né? O que significa mudar para o carro elétrico? Qual o significado dessa mudança para a engenharia dos metais? Vai aumentar em muito o consumo de cobre. Então, assim, quem é dono de mina de cobre, quem tem indústria que produz cobre, né, pode ter certeza que o carro elétrico vai ser uma alavanca para que essas indústrias, né, valorizem mais o seu produto, né, porque vai aumentar em muito o consumo de cobre, em detrimento de outros metais que vão ficar negligenciados nessa nova engenharia automobilística, né. Acho que é isso. O que mais?
A novidade do cobre. Não, era isso mesmo. A novidade do cobre. Porque essa questão ambiental, ela está aí, né? Não tem como você contornar isso, né? A indústria vai ter que se adaptar a isso para a nossa própria sobrevivência. Né? Pegando essa questão que você falou da ambiental, né? Dos automóveis atuais, né? Até um tempo atrás, ainda prevalece, né? Transformar o veículo que ficou obsoleto em sucata da maneira mais primitiva, né? Mais ou menos como aquela do robozinho lá que transformava tudo em cubo, né? Então, basicamente ainda é assim, você pega o veículo lá e amassa, faz um pacote e manda aquilo para a usina siderúrgica refundir e reaproveitar. Mas agora já existe uma tendência, né, de desenhar os carros, né, nas empresas que fazem esse trabalho, desenhar os carros, rotular as peças, para que depois o veículo possa ser desmontado, né, e as diferentes peças direcionadas para diferentes setores da indústria metalúrgica fazer uma recuperação mais inteligente, né? Então essa linha ela é chamada de design para a reciclabilidade, né? Entendeu? Então as peças vêm marcadas com códigos, no momento são código de barra, né? Então leu o código de barra, ao invés desses sucateiros que a gente vê por aí, né, são empresas com robôs, né, que vão lá, faz a leitura do código de barra, coleta aquela peça, já sabe onde colocar, né, como estratificar aquilo ali, e com isso tem-se uma eficiência muito maior, né, na indústria da reciclagem, e sofistica a indústria, né? Tira essa conotação de o que a gente chama de ferro velho, né, e passa a ser uma indústria de alta tecnologia. Maravilha. A gente acabou com os filmes, com os personagens. Alguém quer fazer uma pergunta, tirar alguma dúvida que ficou, fazer algum comentário? Não? Então tá, então a gente vai encerrando aqui o bate-papo, mas como eu disse, né, vai estar disponível como podcast no nosso site. Então quem tiver algum comentário, alguma dúvida, quiser colocar aí na página, né, a gente responde, a gente pede para o Adilson também responder, né, se for o caso, a gente manda para ele as perguntas e tudo. E a gente espera que todos tenham gostado de mais essa edição. Eu adorei, aprendi muito. Me lembrei das aulas de ciência, que em vários momentos, né, de lembrar dos tipos de metal, né, das coisas que os professores passavam para a gente. E agradecer demais, Adilson, pela presença. Espero que para você também tenha sido tão bacana. Sem dúvida, sem dúvida. Para nós professores é sempre um desafio, né, estar em situações como essas, né, em que você não tem aquele ferramental teórico, né, que é, em alguns aspectos, muito simplificador, né, quando você está numa plateia de especialistas, você está falando para os seus alunos, né, que já têm background, ou então você está falando num congresso onde as pessoas que estão na plateia já têm background, né. Falar, né, para um público, né, que tem outras especialidades, né, que não a minha, é um desafio, né? E eu gosto disso, porque eu acho que a ciência não pode também ficar, né, restrita a esses fóruns, né, tão especializados, né, tão elitizados, né, como é comum, né? É comum. Então, assim, gostei muito e estou disponível, né, para responder a perguntas que vierem, né, via internet, mas também para outras incursões aí que vocês fizerem, né, e que acharem que eu possa contribuir aqui com a minha fala, né, que é muito prolongada, eu sou muito prolixo, gosto de conversar, entendeu? Eu achei, então aqui, a gente gosta de conversar muito e a gente só encerra porque tem que encerrar mesmo, né? Mas eu também aprendi demais e queria agradecer mesmo. E também convocar todo mundo que está escutando o podcast para comentar, para mandar suas perguntas mesmo.
aproveitar, né, que é o momento, assim. E ciência é vida, então eu acho muito natural que a gente associe ciência a cinema. E que a gente discuta e que a gente fale mais sobre, assim, porque a gente vive ela o tempo todo, assim, a gente só não fala sobre, né? E ter esse espaço para falar sobre de uma forma mais aprofundada, pensar sobre essas questões é muito importante. Muito importante. Então, você falou uma coisa aí muito legal, né? O cinema é ciência, né? A começar pelas máquinas, né? Pelos processos de produção dos filmes, de revelação dos filmes, o uso da luz, né? Para poder produzir as imagens e registrar as imagens, né? Toda a química do tratamento lá da celulose, lá dos rolos, né? Quer dizer, e hoje, né? Continua sendo, né? Já não recorremos mais a esses suportes tradicionais, né? Mas estamos recorrendo aqui a tecnologias sofisticadíssimas, né? De DVDs, leitores laser, né? Para poder, né, ler a informação, projetores sofisticadíssimos, né? Que começaram, né? Era manual, né? Né? Lá no cinematógrafo, né, dos irmãos Lumière. Exatamente. Manivela, é verdade. Então é isso. É isso, então. Muito obrigado, Márcia, muito obrigado, Luciana, muito obrigado a todo mundo do MM Gerdau pela recepção, pela acolhida, pelo auxílio aqui com a realização de mais esse bate-papo Cinema e Ciência. Boa noite para vocês e até a próxima. Até a próxima, gente. Esperamos que você tenha gostado do nosso bate-papo sobre metais no cinema com Adilson Rodrigues da Costa, professor da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. E eu queria complementar também um pouco mais sobre aquilo que eu falei da diferenciação entre robô, androide e ciborgue, porque, como eu disse antes, né, aquela é uma definição básica, uma diferenciação para entender o básico mesmo, assim, porque a ideia de um corpo híbrido gerada pela interação entre homem e máquina, ela é expandida em estudos teóricos de diversas áreas, assim, na ciência da comunicação, ciências humanas, sociais, tecnologia, e eu não posso deixar de mencionar Donna Haraway, que é uma das autoras mais importantes desse tema. Ela lançou o Manifesto Ciborgue, em que define esse cruzamento entre máquina e organismo como uma criatura da realidade social e também da ficção. Ideologicamente, ela entende esse fenômeno de forma muito mais ampla e muito mais política, como uma forma de libertação mesmo. Seria ali, para ela, um mundo pós-gênero que refletiria numa desconcentração de poder, sabe? Um mundo mais igualitário, sem dualismos e sem essa separação que a gente faz comumente, assim, de humano, máquina e animal. Para ela não haveria essa separação. E então, assim, é um tema muito interessante. Fica a dica para vocês que curtem, que querem saber mais sobre isso. Manifesto Ciborgue é uma leitura importante. E outros autores também, inclusive a gente trazendo para o dia a dia, né, para pensar o agora, essa questão do nosso uso mesmo das tecnologias, alguns autores entendem como uma ciborgização mesmo, porque quando você acessa a internet, usa o seu smartphone, está usando de dispositivos maquínicos, então você está ampliando as suas habilidades, né? Você está fazendo com que o seu corpo tenha acesso a dispositivos maquínicos que vão ampliar as capacidades desse seu corpo, da sua capacidade mental. Então, seria um tipo de ciborgização também. É uma discussão ampla, filosófica e que merece mais profundidade. Então, basta pesquisar porque tem muito material por aí. Realmente muito interessante, instigante, né? Acho que a gente pode fazer depois um bate-papo cinema e ciência e ficção científica e ciborgização. Porque realmente dá para aprofundar em muita coisa, né? Bom, a gente vai indo agora
né? Mais uma vez, não esqueça de deixar suas impressões ou perguntas aí na caixa de comentários, na página deste episódio. E se você lembrar de outros filmes que não foram comentados, é só deixar um recado aí também. E se você gosta dos nossos podcasts, assine o nosso feed para receber novos episódios direto no seu aplicativo de podcasts favorito. Siga também o Cinematório nas redes sociais para acompanhar as novidades do site e conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Através dela, você incentiva o nosso trabalho, ajuda o site a crescer e recebe recompensas como as nossas lindas newsletters, repletas de informações, dicas de filmes, vídeos e muito mais. É só clicar no banner que está na capa do site, cinematório.com.br. Tchau, gente, um grande beijo, até a próxima. Nos falamos no nosso próximo encontro. Um grande abraço, até mais, tchau!